E agora a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News. Hoje vamos falar de saúde, vamos falar de coração. É isso mesmo, estamos recebendo aqui no Jornal de Mais News e hoje o Dr. Maurício Bussoleto, ele que é médico cardiologista, tem clínica Angiocor em Blumenau e também atende aqui no consultório seu aqui em Taió. Toda semana o Dr. Maurício está aqui em Taió também em atendimento aí a seus pacientes. Doutor Maurício, seja bem-vindo aqui a Demais FM, ao Jornal de Mais News. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ezequiel, muito obrigado pelo convite, pelo contato de vocês. É um prazer poder estar aqui, também a gente poder falar sobre saúde, né, e principalmente relacionado ao coração. Muito bem, doutor. O coração, aí, essa máquina principal aí do nosso organismo, né? Sabemos que, referente a coração aí tem muitos assuntos relacionados, mas hoje a gente vai falar aí a questão, então, também, principalmente também da questão do transplante, né? De coração. Mas, doutor, nos fale aí da importância, né? Que é o coração aí e os cuidados que a pessoa deve ter, né? Para que se mantenha com saúde e o coração operando aí nas conformidades. Isso é a grande resposta, é a pergunta do milhão, ou é a resposta mais importante que a gente quer descobrir, né? Como manter um coração saudável, né? Porque o coração é um órgão extremamente importante no nosso corpo, é a bomba, né? É o motor. Às vezes, quando a gente tem falha, a gente costuma dizer, às vezes tem falha em algum órgão secundário, como às vezes um rim, um fígado, a gente, né, ou até mesmo um sistema ósseo-muscular, a gente consegue, às vezes, substituir, tratar de uma maneira mais... que o paciente fique bem, mas quando existem doenças do coração é muito mais difícil, né? E a gente já conhece hoje em dia os fatores clássicos de doença cardiovascular, né? Que são clássicos porque a maioria das pessoas já sabe, né? Que fumar faz mal, bebida alcoólica em excesso faz mal, né? Diabetes, hipertensão. Porém, nos últimos anos é muito interessante que tem se mencionado muito outros fatores de risco que estão sendo agregados e comprovados através da ciência, né? Sim. Como, por exemplo, a questão da apneia do sono, né? Ou seja, algumas pessoas têm ronco à noite, porém, quando tem apneia, isso é um fator de risco cardiovascular, né? O sedentarismo, né? Então, é um outro fator de risco cardiovascular. Então, esses novos fatores de risco, eles são agregados. Então, para a gente poder cuidar e proteger nosso coração, a gente tem que tentar eliminar esses fatores de risco, né? Agora tem todas essas questões que o senhor elencou aí e outras situações também, né? Para que se tenha o cuidado aí com a questão do coração, a questão cardíaca da pessoa. Agora, doutor, se falando em transplante, né? Para chegar a esse estágio aí de necessitar de um transplante, quais as principais indicações aí do transplante de coração hoje, doutor? Então, essa área, né? A área que eu atuo, né? Da insuficiência cardíaca avançada e o transplante cardíaco, né? O transplante cardíaco, na verdade, eu costumo dizer, às vezes, para alguns pacientes, é como se fosse a última carta que eu tenho no baralho, ou seja, num jogo, né? Ou seja, eu só vou jogar aquela carta quando realmente eu tenho certeza de que eu não tenho outra escolha, certo, né? Então, assim... A indicação de transplante cardíaco, né, é quando o paciente ele tem uma doença que é a fase final de uma doença do coração. Então, a maioria das doenças cardiovasculares evoluem para uma fase final, e essa fase final, quando a gente não tem outras alternativas, seja cirúrgica, seja um tratamento percutâneo através de colocar uma molinha nas artérias do coração, ou mesmo com o tratamento medicamentoso, isso não é suficiente, o transplante cardíaco ele é considerado o padrão ouro de tratamento desses pacientes em fase final, onde não existe outras alternativas de tratamento, né? Então, o transplante... ele é indicado, as etiologias e as causas dessa doença do coração avançada são muitas.
A principal delas, talvez, seja o próprio infarto. O próprio infarto, né? Eu costumo dizer que realmente, quando se fala de infarto, existe o infartinho e existe o infartão. Então, muitos de nós aqui conhecemos pessoas que falam, não, já infartei, mas eles estão levando a vida normalmente, não tem cansaço, não tem falta de ar, toma os seus medicamentos, mas tem uma vida totalmente útil, né? Continua trabalhando. Porém, uma parcela dessas pessoas que infartam, eles ficam com uma sequela no coração que é chamada insuficiência cardíaca. E a evolução dessa doença ao longo dos anos pode evoluir para uma insuficiência cardíaca avançada e a necessidade de um transplante do coração. Outras causas são causas, por exemplo, de doenças que acometem o músculo cardíaco e também causas genéticas, né? Causas congênitas, né? Nós temos um caso de um paciente aqui de Itaió que foi submetido a um transplante cardíaco no final do ano passado. Ele tinha uma doença congênita, né? Ele nasceu com um problema de um defeito, né, do coração e que evoluiu para uma doença, uma insuficiência cardíaca avançada, né, onde nós não conseguíamos oferecer nenhum outro tipo de tratamento, seja cirúrgico ou medicamentoso. Então, aí estão algumas situações que podem levar à necessidade do transplante de coração. Agora, doutor, pode acontecer também aí, depois que faz, né, que teve que fazer o transplante, tem risco de rejeição, né? Como é que acontece isso, doutor? Sim, a rejeição... Pode acontecer? Isso, a rejeição, ela é algo muito importante e é algo muito temido após o transplante de coração, né? A gente costuma dizer que após o transplante do coração, a gente vai ter uma outra luta, porque você tem um corpo estranho, ou seja, um órgão que não é seu, que foi doado, né? E você, né, tem aquele órgão no seu coração, no seu peito ali, no lugar do seu coração que foi retirado, e o nosso organismo, ele reconhece esse órgão como um intruso. Então, os mecanismos de defesa do nosso corpo, eles tentam eliminar esse órgão, seja ele um rim, seja ele um coração, seja ele um pâncreas, um fígado, né? Causando uma rejeição, né? Então, a rejeição causa falência desse órgão. E então a situação pode ser muito grave. Só que com o desenvolvimento dos imunossupressores, né, eu diria principalmente as ciclosporinas, né, o tacrolimus, que são medicamentos imunossupressores potentes, eles reduzem essa resposta contra esse órgão doado, né? Causando uma redução muito importante no risco de rejeição. Então, hoje em dia, a rejeição, ela é algo que a gente tem que cuidar, mas num paciente bem cuidado, bem acompanhado, a gente reduziu muito esse risco de rejeição. Né? Isso de 1960 para cá, aproximadamente, porque antes o paciente ele transplantava e rejeitava, então a sobrevida média dele era muito curta. Então, com esses novos imunossupressores, então a sobrevida de um paciente transplantado, ela é muito mais longa. O senhor disse que atua bastante aí nessa questão de transplante, né? E um histórico de sucesso aí com cirurgias bem-sucedidas e que houve rejeição mínima, talvez. Como é que o senhor acompanha isso? Certo. As rejeições são avaliadas principalmente através de biópsia do órgão transplantado. Então, um paciente que transplanta o coração, geralmente na primeira semana após o transplante, nós vamos lá e fazemos uma biópsia do coração, para ver se o coração leva para patologia, né? Aquilo analisa, e nós temos graus de rejeição, né? Então, às vezes, um grau leve de rejeição é comum acontecer, tá? Porém, existem situações onde existem graus mais avançados de rejeição. Hoje em dia, realmente, com todos os cuidados que nós temos, é bem difícil haver os graus avançados de rejeição, né? Me lembro, talvez, de um caso no último ano, né? No último ano de uma rejeição talvez mais avançada, mas também existem outros mecanismos para combater isso, né? Mas a gente tem que ficar de olho, tem que ter esse cuidado para evitar a rejeição. E o risco de rejeição, ele ocorre
durante todo o tempo que o paciente está transplantado. Ou seja, a vida toda ele vai ter que usar um medicamento imunossupressor para reduzir risco de rejeição. É claro que essa rejeição, o risco de rejeição é muito maior no início, logo após o transplante, do que posteriormente. Pode levar uma vida normal depois, né? Tranquilamente, com esses medicamentos também, né? Exatamente. O objetivo do transplante de coração é que o paciente ele volte à vida dele normal. Ou seja, doutor, eu vou poder andar, caminhar, jogar bola, fazer... O ideal é isso. Certo. Claro que existem situações que fogem a essa... Porque, assim, existem outros tipos de complicações que eventualmente podem ocorrer. Mas a ideia do transplante cardíaco é que o paciente possa se restabelecer completamente e seguir a sua vida. Inclusive no trabalho, nas suas atividades, tá? E o coração, assim como outros órgãos, é um órgão importante, doutor. Agora, quanto tempo uma pessoa pode ficar esperando aí por um doador? Como é que funciona essa questão da doação do órgão, especificamente nesse caso do coração? Então, no Brasil, né, a doação de órgão, né, ela tem uma política muito bem regulada, né? A política da doação de órgãos, ela funciona em cada estado, né? Existe uma lista, ou seja, não tem como uma pessoa furar uma fila para receber um órgão com mais privilégio, né? Não tem como pagar para ter isso de forma mais rápida, né? Existe uma fila estadual de transplante de todos os órgãos, né? E o estado de Santa Catarina, ele tem uma política muito exemplar, na verdade, da doação de órgão através dos institutos que cuidam dessa parte, né? Na questão da abordagem com os familiares, né? A gente tem uma diferença, uma peculiaridade na questão da doação do coração, porque o coração ele é um órgão que ele pode ficar no máximo 4 horas, o tempo que a gente chama de tempo de isquemia, ou seja, sem receber nutrição arterial. Certo. Então, eu tenho no máximo 4 horas para tirar esse órgão do doador e para colocar ele no receptor, para transplantar. Então, esse tempo é muito curto quando eu comparo, às vezes, com um rim, por exemplo, que às vezes eu posso demorar, ou fígado, que eu posso demorar muito mais tempo para isso, né? Então, eu tenho um tempo maior para eu poder estar fazendo esse transplante. Então, normalmente, os nossos transplantes de coração, a maioria deles são utilizados, né? Helicóptero, aeronaves, né? E muitas vezes a logística não é possível, né? Às vezes a gente tem um doador de órgão que pode, às vezes, ser de um outro estado, então a gente tem essa dificuldade para tá buscando esse órgão. E o tempo de espera da fila aqui no estado de Santa Catarina, na verdade, ele não é um tempo tão grande. A gente tem, na verdade, um problema talvez um pouco diferente de outros estados, né? Outros estados, eles têm muita, talvez, disponibilidade de pessoal, de profissionais, porém a fila é muito grande. Aqui, nós temos talvez uma fila menor, mas nós, por exemplo, no Hospital Santa Isabel, somos o único grupo, né, credenciados para a realização de transplante cardíaco, né? Não é realizado nem em Florianópolis, nem em Joinville, somente em Blumenau. A referência é Blumenau. Então, o ideal seria a gente ter um grupo maior para poder atender toda essa demanda, mas a fila acaba sendo um pouco mais demorada, às vezes por conta dessa questão. Mas a política de doação de órgão no estado, ela é bastante desenvolvida, né? E a gente sabe que é muito importante o familiar, ele manifestar esse desejo, né? Verdade. Porque mesmo assim, hoje em dia, mesmo que a pessoa ela manifeste o desejo, ela pode ter isso registrado, mas se o familiar se negar a doar o órgão, não é feito a doação de órgão, né? Então, a estratégia mais válida seria realmente a pessoa,
ela manifestar esse desejo, porque isso vai ficar entendido para a família em uma certa eventualidade, né? E poder fazer essa atitude que é muito altruísta, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É importante, né? Família aí, a própria pessoa mesmo, eu sou doador, né? Exatamente. E a família fique sabendo também para que permita, né? Se acontecer alguma coisa, né? Exatamente. Doutor Maurício, poderíamos ficar aqui falando, né? Um bom tempo aí sobre essas questões cardíacas, né? Transplante e tudo mais, mas nós queremos agradecer a sua entrevista, doutor Maurício. Gostaríamos que o senhor, como cardiologista, deixasse aí, né, uma orientação, o recado aí para as pessoas, né, para que estejam bem do coração, né, e vivam bem, que não precisem, né, de um atendimento, e se precisar, obviamente, que temos profissionais que poderão atender num primeiro momento e também numa segunda situação. Gostaríamos que o senhor deixasse, assim, recomendação, orientação aí para as pessoas. Joia, Ezequiel, muito obrigado, né, por estar aqui, a gente poder bater esse papo, poder falar um pouco mais, divulgar sobre a questão do transplante de coração, né? E a gente fica à disposição aí, o que for necessário, no sentido de sempre estar podendo orientar a população, informar, isso é muito importante, né? E sempre lembrar que quando a gente fala de doenças cardiovasculares, a gente não deve esperar ter um problema, né? O ideal, a gente costuma dizer que após os 40 anos de idade, é interessante você pelo menos procurar um cardiologista para avaliar o seu risco cardiovascular, sabe? Mesmo que você não tenha nada, né? E depois você seguir as orientações ali de acordo com os resultados. Mas a gente fica muito feliz de estar aqui, né, participando com vocês e desejamos aí um excelente dia para todos. Doutor, o senhor atende aqui em Itaió, então, na clínica? Aqui em Itaió? Isso, onde fica? Aqui fica no edifício Frederico, né? Na sala 3, todas as quartas-feiras, né? Claro. Ali a gente é a Preven Life, né? Preven Life Clínica de Cardiologia. Bacana. E também a Clínica Angiocor em Blumenau. E atuando também no Hospital Santa Isabel. No Hospital Santa Isabel, no serviço de transplante. O senhor já atuou também aqui no Hospital Dona Lisete também há uns anos atrás, né? Como médico generalista, recém-formado, eu morei aqui durante 1 ano e foi uma experiência muito boa. Conheci muitas pessoas aqui que tenho contato até hoje. Maravilha. Isso foi muito bom. Maravilha. Doutor Maurício, seja bem-vindo sempre aqui à Demais FM. Volte em outra oportunidade para a gente conversar sobre outros assuntos aí relacionados, claro, aí a cardiologista, o médico, o profissional cardiologista, a questão do coração também e outras orientações aí da saúde. Claro. Tenha uma boa semana. Fico à disposição. Muito obrigado. Grande abraço. Conversamos então com o médico cardiologista, doutor Maurício Bussoleto, falando aqui com a gente no Jornal Demais News. Essa foi a entrevista do dia. Confira agora o comentário do jornalista Moacir Pereira.